Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essa fronha com acabamento em festonê. Ela pronta aqui ficou mais ou menos 82 por 55 a parte externa e a parte aqui que vai o travesseiro ficou 68 por 46. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e deixa seu curtir no vídeo. Isso me ajuda a trazer novas ideias de costura aqui para você. Eu também tenho aqui no canal o vídeo onde eu ensino a fazer essa fronha aqui. E essa aqui com o acabamento em matelassé. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição também. E lá no final do vídeo eu falo um pouquinho também sobre o tecido. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o tecido que eu usei, a textura dele, o que eu achei, acompanha o vídeo até o final. Então, aqui eu já cortei todas as peças da minha fronha. Eu vou fazer duas fronhas e eu usei 1 metro de percal, 150 fios. Se você tem dúvida como cortar o tecido, eu vou deixar aqui na descrição e no card o vídeo em que eu cortei também o tecido e montei uma fronha, para talvez tirar alguma dúvida sua. É um pouco complicado porque o tecido é muito grande, então não sei se deu para entender muito bem, mas assim pelo menos você já vai ter uma ideia de como que eu cortei o tecido. Uma dica extra aqui, cuida se tua estampa, se você está usando um tecido estampado, se ela tem alguma posição, para você não cortar ao contrário as peças aqui da fronha. Para fazer essa aqui, eu cortei duas vezes aqui de 84 centímetros por 56, cortei duas vezes de 72 por 56 e duas vezes de 34 por 56 também. Então, isso é para fazer duas fronhas. Então, eu sempre pego aqui a parte da frente da fronha, que é o tecido maior, coloco aqui junto, porque como a parte de trás acaba ficando quase do mesmo tamanho, para não confundir os lados aqui. E vou pegar aqui essas duas partes de trás e vou fazer uma bainha aqui. Vou fazer uma bainha aqui e uma aqui. Então, a bainha aqui você pode marcar, alfinetar ou passar no ferro, ou você pode ir fazendo direto também. É só ir medindo aqui, ó, os 2 centímetros. Faz aqui a parte do vira-vida. Aqui, então, pelo direito, eu vou pegar aqui primeiro a parte maior e vou posicionar aqui junto com o tecido da parte da frente. A parte menor vai aqui por cima. Vou alfinetar aqui. E agora eu vou costurar só em uma parte aqui de baixo. Uma dica que eu te dou, aqui como eu tô montando a primeira fronha, então não importa o lado que eu coloquei aqui o transpasse do envelope. Então a primeira você faz aqui e a segunda você cuida para formar o parzinho. Geralmente a gente deixa virado pro lado de fora aqui a parte do transpasse. Então, eu costurei aqui só a parte de baixo. E agora eu vou cortar aqui esse excesso de tecido. Vou virar aqui pelo direito. E vou fazer um pesponto nessa costura que eu acabei de fazer. Então, aqui para fazer o pesponto, né, sempre vai empurrando bem o tecido aqui, a costurinha para fora, para ir ficando aqui, ó, bem certinho. E eu vou fazer aqui com o pé de máquina. Então, eu vou guiando a ponta aqui do meu pé da máquina aqui na costura que a gente acabou de fazer. Só para você entender, eu cortei o excesso do tecido, porque aqui, ó, daí pelo avesso a gente já vai ficar com a costura bem limpa aqui, não precisa fazer mais nenhum tipo de acabamento. Acerta bem teu tecido aqui novamente, posiciona bem. E aqui tá pelo direito mesmo, tá? Alfineta. E agora eu vou passar uma costurinha aqui todo ao redor para unir os dois tecidos. E agora eu vou fazer uma marcação aqui com 8 centímetros.
E agora eu vou passar uma costura reta nessa marcação. Faz uma marcação com alguma coisa que depois sai a tinta do tecido, tá? Ou faço com giz. Então, costurinha feita. E agora eu vou fazer a marcação do festonê. Vou fazer aqui pelo lado direito da peça. Vou pegar aqui o meu molde, eu vou deixar para vocês aqui na descrição um link para vocês baixar esse molde. Então, provavelmente ele vai estar menor, assim, vai estar só um pedacinho dele aqui, ó. Mas aí você imprime aqui duas partes, depois você emenda aqui o canto, e depois também você pega aqui mais um pedaço desse aqui e só vai repetindo até dar o tamanho certinho da fronha. Então, eu vou começar marcando aqui pelo canto. Aqui uma dica é não faz a marcação muito próxima da ponta, porque senão fica ruim para costurar. Então, deixa ali pelo menos 1 centímetro, 1,5 centímetro de distância aqui. Então, aqui não deu o tamanho todo do molde, né? Então, é só você encaixar aqui, ó, na voltinha anterior o risco e continuar riscando aqui. E aqui na pontinha, aqui no final, eu vou terminar reto mesmo, ó. Então, vai ficar um pedacinho aqui, ó, reto, antes de começar aqui a parte da curvinha. E aqui eu vou começar agora a marcar pelo outro canto, pra gente encaixar a curvinha aqui, porque às vezes não dá bem certinho o tamanho, pra gente fazer um encaixezinho aqui. Ó, então, aqui não deu bem certinho, mas aí é só você dar uma acertadinha aqui no desenho, que não dá para perceber a diferença no final. E aqui, como eu fiz no outro lado, eu vou terminar reto aqui. Aqui, para fazer o festonê, eu vou usar o ponto zigue-zague da máquina. Então, eu acredito que toda máquina doméstica vai ter o zigue-zague também. O que é o zigue-zague? Então, primeiro, eu vou regular a largura do ponto. Então, aqui é o ponto reto. E eu vou abrir esse ponto para ele ir para os lados. Então, procura aí, vai ter um desenho exatamente assim, ó, como se fosse um zigue-zague para cá e para lá. E você vai escolher esse ponto e vai abrir a largura dele. Ó, então aqui é o zigue-zague, pode ver que o ponto já tá mais aberto. E eu vou abrir ele aqui, ó, tá no 3,5 de largura aqui. Então, eu vou abrir ele até os 5. Então, ó, pode ver que já ficou mais largo aqui, ó. E agora eu preciso fechar a distância do ponto. Então, eu regulo exatamente no mesmo lugar que você regula aqui o ponto reto, a distância entre os pontos. Então, eu vou colocar aqui em 0,6. Vamos ver como que vai ficar. Então, isso você vai ter que testar. Testa no tecido antes de você começar a fazer. E olha só, é isso que eu preciso, ó. Eu preciso que o ponto fique bem fechadinho aqui, como se fosse um ponto de bordado. E aqui a largura você escolhe qual largura que você quer, tá? Só não faz muito estreito que fica mais bonito, mais largo. Então, eu vou testar aqui um pouquinho mais largo para ver. Ó, e assim ficou perfeito, ó. Então, aqui eu tô usando a largura 6 aqui do zigue-zague. E a distância do ponto aqui eu tô usando 0,4. Então, é bem pertinho mesmo, ó. Pra ele ficar bem com esse aspecto de bordado. Depois que você testar, a gente já pode começar a fazer direto aqui na fronha. Eu vou começar fazendo o arremate da máquina reta normal. E bem aqui da pontinha do tecido eu vou começar fazendo a parte do zigue-zague. Vai procurando segurar teu tecido esticado para os lados, porque ele tem a tendência de ir encolhendo aqui no meio. Sempre que eu precisar virar a parte
curva aqui dos biquinhos, a agulha tem que estar aqui pro lado de dentro, não pro lado de fora. A agulha pro lado de dentro é só virar aqui e continuar o desenho. Se você tá fazendo aqui a parte curva e não dá conta e precisa erguer o pé para ajeitar, aqui sim a agulha precisa estar pro lado de fora da curva. Porque senão na hora de você mexer vai dar errado. Então daí você para a agulha pro lado de fora, mexe aqui um pouquinho o tecido e continua fazendo aqui o bordado. Aqui para fazer essa parte desse cantinho, então ó, aqui tá o meu risco, eu vou passar um pouquinho para frente aqui do meu risco. Então eu vou vir aqui uns 3, 4 pontos para frente do meu risco. Isso eu sugiro que você teste também antes de fazer aqui para você ver como que funciona certinho. Então, passei um pouco do ponto do risco, com a agulha parada para o lado de baixo aqui, tá? Nunca para o lado de lá, nessa parte do cantinho. Eu vou virar totalmente aqui o tecido. Virei totalmente o tecido. Tá aqui a parte do biquinho, vou passar um pouquinho do risco. Paro com a agulha para o lado de dentro. Viro totalmente o tecido e continuo aqui o cantinho. E vai ficando assim o cantinho. Então, é interessante você testar aqui antes, também lá no teu retalho, para fazer esse cantinho, porque se você passar pouco, vai ficar sobrando costura aqui, se você passar muito, vai ficar sobrando costura aqui. Então, é bom que você encontre um ponto aí meio ideal para fazer essa parte da vira aqui. E agora é só continuar fazendo a mesma coisa aqui em todo o risco até terminar aqui a tua fronha. E aqui depois que você terminar de fazer aqui toda a parte do bordado, uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui eu fiz com fio de costura normal, mas você pode fazer com fio de bordado também, que vai ficar bem bonito, porque ele é mais brilhoso. Então vai dar um acabamento bem bacana também. Aí depois que a gente fizer isso, a gente só vai recortar aqui, ó. Então, aqui corta com bastante paciência, bem próximo aos pontos. A única coisa que você tem que cuidar é para não cortar a linha da costura, porque se você cortar na hora, ela vai soltar aqui e vai ficar feio. Então, qualquer coisa, deixa um pouquinho mais longe, depois você vai passando assim o dedo e o que sobrar de fiapinho aqui, você volta limpando depois, ó. Então, aqui é só um trabalhinho mesmo de paciência. E aqui sobre o tecido, eu comprei os 150 fios, porque eu nunca tinha comprado pela internet. Os lençóis que eu tenho aqui em casa não tem mais etiqueta para mim saber quantos fios ele tinha. Então, eu comprei 150 fios, que foi o que eu encontrei também. Mas eu particularmente achei um pouco fino, eu acho que acima de 180 fios, 200 fios vai ser melhor. Mas ainda assim ele é um tecido que parece bom, tem uma qualidade boa, um toque bom, então eu acho que ainda assim vai valer a pena. Mas então essa é a minha consideração aqui sobre o tecido, né? Se você prefere assim mais grosso, mais firme, aquela trama mais fechadinha, compra acima de 180 fios. E se você está gostando dos vídeos aqui do canal, curta, compartilhe e se inscreva. Isso me ajuda a continuar trazendo novos vídeos de costura aqui para você. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.